Vamos retomar então a programação da manhã. E antes dos debates eu queria lembrar a todos que as apresentações e todo o material do simpósio estará disponível no site CBDB para os sócios. Então será anunciada num curto prazo a data que será disponibilizado. Então todos os sócios poderão ter acesso a todas as apresentações e a transcrição, toda a gravação do evento. Então, como eu falei, seguimos agora. Aqueles de ontem que já ficaram vão poder. Aqueles que ontem foram convidados a se associar poderão ter acesso a todo esse material. Pois bem, seguimos então com os debates do tema 3, análise de riscos aplicados a barragens, critérios e decisões subsequentes, com a coordenação do Ricardo Aguiar Magalhães, o diretor de comunicações do CBDB. Por favor. Queria chamar a Terezinha Espósito, o André Assis e o Joaquim Pimenta para me acompanhar aqui. Antes da gente começar o debate propriamente dito, eu queria informar a vocês que nós conseguimos o apoio dos 3 aqui presentes para que a gente possa organizar um curso através do CBDB de análise de risco e gestão de risco. Então nós vamos montar agora a formatação desse curso com o apoio deles 3. Então é uma honra para o CBDB estar com eles todos agora aqui nessa empreitada. Outra coisa que decorrente de ações que o CBDB vem empreendendo, de conseguirmos informações sobre os acidentes recentes e antigos, dos quais a gente não tem dados. Nós conversamos ontem com a Ana e com a ANEEL, e em breve a gente vai conversar com o DNPM, que eu acredito que também vai entrar conosco nisso, e os 2 toparam fazer uma gestão junto aos órgãos, e eles vão fazer junto às empresas, porque eles têm o poder de cobrar, tanto de incidente quanto de acidente, resultados. Eles dão prazo e eles têm a resposta disso. O que resta agora é saber como eles vão fazer para divulgar isso, e o CBDB quer fazer um evento a cada 2 anos, 3 anos, dependendo da quantidade de dados, para que a gente possa ter acesso a isso e aprender com isso. O intuito, então, é a CBDB, ANA, se possível, DNPM e a ANEEL fazerem um simpósio sobre lições aprendidas com incidentes e acidentes periodicamente. A outra coisa é que nós temos uma agenda extensa já para até 2017, que o Fábio falou um pouco, mas eu queria reforçar que nós temos agora um simpósio em Santa Catarina, em abril, sobre PCHs e usinas reversíveis. Nós vamos ter um simpósio em Salvador, em agosto, sobre instrumentação, análise de risco e plano de emergência, e um seminário de grandes barragens em Belo Horizonte, com um simpósio acoplado de barragem de rejeito e um simpósio internacional de barragem de enrocamento fácil concreto, que é convênio do Comitê Brasileiro de Barragens com o Comitê Chinês de Barragens. Então a gente está intensificando as nossas ações, queria deixar isso bem claro aqui, porque se na lei tem que ser implementada e reforçada a cultura de barragens, o objetivo do CBDB é a comunidade onde essa cultura se amplia e se inova. E nós vamos intensificar esses eventos agora cada vez mais, com lançamento de livros, etc. Tá? E a gente quer o apoio de vocês. Então quem não quis se associar ainda ontem, né, Fábio? Com tudo isso que nós estamos prevendo no horizonte de 1 ano e 2 meses, eu acredito que você não tem... o custo-benefício é muito grande e o risco de você ficar de fora disso é muito alto. Bem, agora eu queria começar com as perguntas. Nós temos aí nós temos 40 minutos de debate.
Alô? Parabéns, professor André Assis, a sua brilhante exposição. Apenas tem uma pequena correção. Foi mostrado um slide de uma barragem de derrocamento com face de concreto, com uma ruptura. Esse é muito comum, em quase todas esse tipo de barragem existe, e o acidente não foi esse aqui. O acidente foi a ruptura da estrutura de controle do desvio era Campos Novos, onde eu participei ali do painel da ruptura. Então a ruptura mostrada realmente não foi aquela ali. Apenas uma correção. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela correção. Peço que se identifique como ele fez. Bom dia a todos, eu sou a Regina Moretti. Eu queria perguntar para a Terezinha e para o André essa questão das distâncias que a gente estuda Dambreak, né? Que é também alguma coisa que a gente tem que levar. A própria Terezinha, quando ela falou em 5 e 30 quilômetros, e o Assis falou dos estudos de Dambreak, eu acho que a gente tem estudado Dambreak, e ontem eu conversei com o Diego e com um engenheiro que faz estudos de Dambreak, e quando a gente viu o que aconteceu, e a gente fala em 600 quilômetros, e aí o Diego falou para mim assim, bom, então todos os estudos de Dambreak do mundo estão errados, porque eles vão muito mais curto do que isso, os estudos. Talvez nem todos estejam errados, o que eu acho é que talvez os líquidos são muito diferentes. Então, a gente não teria que adaptar o risco associado a certos tipos de rejeito melhor. Os estudos têm que ser reavaliados em função não só do que se aprendeu, mas do tipo de líquido, né, que a gente está usando, não apenas a viscosidade, ou não apenas simplificar o estudo dizendo que a água vai mais longe e mais rápido, e aproveitar, talvez modelos mais simples, da gente poder ter uma melhor qualificação e quantificação dos riscos envolvidos nesse tipo de barragem, porque pelo que eu entendi, ficou todo mundo muito surpreso com o que aconteceu, e também não quero acreditar que todos os dambreaks do mundo estejam errados. Regina, obrigada por fazer essa colocação. Realmente eu concordo com você. Quando eu apresentei aquele método do LCI, que é um método que eu venho aplicando, que os ingleses usam, os portugueses e outros também, e ele é um método interessante porque ele avalia o risco, ele calcula o risco, mas a partir da consequência para a probabilidade. Então ele começa a analisar a consequência. Se a consequência atingir um certo nível para ele, um certo número, aí ele continua o estudo. Se não, ele parou, não, a consequência é baixa, então ele não faz o método andar para frente. E quando a gente aplicou esse método aqui no Brasil, eu apliquei em barragem de rejeito, eu modifiquei um pouco, coloquei os rejeitos que não tinha, porque ele não tem estruturas assim, né, que são os diagramas dele. A gente colocou, independente de qualquer valor que encontrasse para o primeiro estágio, que era avaliar a consequência, que nós não pararíamos o estudo, que ele iria até o final. Porque estavam trabalhando com barragem, rejeito, barará. E aí, o que a gente, quando ele implementa e fala que você faz uma análise primeiro, nos primeiros 5 quilômetros, você tem que vistoriar, tem que ir lá para ver e levantar dado a dado o que tem, e depois o vale jusante, o distante. Que era o vale próximo e o vale distante. Aí o distante era o 30. Aí, quer dizer, não significa nada. Não significa nada, né? Então, assim, levantava tudo que estava lá e fazia a soma de tudo aquilo que poderia levar a essa consequência toda. Então, quando acontece esse fato agora que a gente fica perplexo com até onde chega, quer dizer, o negócio é 800 quilômetros, chega no mar, e daí? Então, é uma coisa que tem que ser, eu acho que está na hora de repensar, igual você falou, não está tudo fora do conforme, não acredito também não, mas o que nós temos que contribuir? Talvez o André possa nos ajudar mais nisso daí, né? Na parte do... Eu, de fato, não sou especialista em dambreak, não. Mas o que eu queria falar? Os estudos de dambreaks que eu tenho acompanhado, eles, obviamente, eu não posso falar que eles batem em cima, porque, felizmente, as barragens não romperam para a gente comprovar. Tá? Agora, nós temos hoje, nesse caso e em alguns outros, uma oportunidade muito grande de calibração dos nossos modelos.
E uma calibração importante, porque é uma calibração onde eu tenho uma viscosidade que a maioria dos estudos não considera, eu tenho uma densidade que a maioria dos estudos não considera, e o que pega para nós de risco é também o tempo de chegada, não é só onde chega, porque isso vai influenciar completamente os meus sistemas de alarme. E isso é um ponto que os estudos atuais eles não dão resultados muito legais. Tá? Então, é uma oportunidade de calibração. Agora, chegar a 30, 40, 50 quilômetros, os estudos têm mostrado que chegam. Tá? E o que aconteceu nesse caso é que nós confessamos claramente que nunca tinha nos passado pela cabeça é que um rio, ao ser atingido, teria um papel tão importante de levar essa lama para frente. E foi aí que aconteceu. Então, a gente tem que separar a mancha de inundação, só que essa mancha caiu, esse rio não se, vamos dizer assim, uma parte dele, dos rios menores, ainda teve um efeito do dam break, que é a sobrelevação, mas o rio principal não, ele foi apenas um transportador. E aí chegou a 800 quilômetros. Mas esse é outro fenômeno, tá? Agora nós aprendemos com isso. Agora nós vamos aprender com isso. A consequência é muito grande. Ainda que ele não tenha esse poder erosivo mais, que envolve a lâmina d'água e a velocidade, o poder de devastação ambiental, a consequência a gente não tinha levado em conta, e tem um custo elevadíssimo, né? O valor associado a isso é que eu acho que não foi levado, não é só a erosão, né, que a gente tem que levar em conta. 100% de acordo, e é isso aí. Esse é o aprendizado que eu falo da lição do acidente para a engenharia. Vamos aprender isso agora e vamos incorporar. Com certeza. Obrigada, gente. Eu queria abordar um aspecto, respondendo à Regina, que existem dois pontos importantes no aspecto que você levantou aí. O primeiro é que o dam break, ele propaga vazões, mas ele não propaga pluma de contaminação. Ele não é feito para propagar pluma de contaminação. Se fosse uma mina de ouro, por exemplo, que tinha cianeto, arsênio, essas coisas todas, além do dam break, você tinha que colocar o aspecto geoquímico e simular, que é muito mais complexo até do que o dam break só de propagar vazões, que já é complexo quando se trata de barragem de rejeitos, porque praticamente todas as metodologias de dam break são feitas para água e rejeito é um fluido viscoso. Tem uns avanços recentes e nós já estamos utilizando fluido viscoso na propagação do dam break, mas a reologia da lama que está sendo simulada é um ponto importantíssimo na propagação. Se ela tem uma reologia diferente da que você coloca no modelo, a resposta também vai ser diferente. E lá no caso de Mariana, me parece que ainda tem um outro complicador. Você tinha partes do reservatório, pelas observações que se faz para jusante, partes com diferentes viscosidades. Tem uma frente primeiro que foi água, depois tem uma lama mais diluída e depois uma lama mais adensada. Então, aquela lama que está chegando lá no Rio Doce, lá na foz do Rio Doce agora, lá no oceano, agora ela continua então manchando a água. Né? É uma coisa impressionante, eu nunca imaginei que fosse ver a influência de uma lama, de uma ruptura de uma barragem lá perto de Belo Horizonte, chegar no oceano. Eu acho que se nós, antes do acidente, estivéssemos aqui discutindo metodologia de dam break e alguém dissesse para propagar até onda, até o oceano, todo mundo ia achar que é maluquice. Agora, o ponto fundamental que eu acho é que tem que propagar a pluma de contaminação para você chegar em valores semelhantes a esse que nós estamos vendo lá em Mariana, tá certo? Bom, posso? Meu nome é Carminha, eu trabalho em Furnas, também hoje trabalho com segurança de barragens. E nesse aspecto do dam break, eu entendo que hoje o dam break tem que ser muito mais focado na bacia do rio como um todo do que apenas cada empreendimento individualmente. Veja, por exemplo, a própria Mariana pegou duas hidrelétricas, ambas tiveram
que parar de gerar, abrir vertedouro, rebaixar reservatório, o risco de uma ruptura lá em cima podia ter causado o risco de mais três empreendimentos para jusante. E o que está se vendo hoje no PAI é que cada um faz o do seu empreendimento sem se preocupar tanto, essa limitação, sem se preocupar tanto com a bacia como um todo. Eu acho que, de repente, uma regulamentação que obrigasse que todos os barrageiros ou todas as barragens de uma mesma bacia fossem estudadas de forma integrada e com a mesma profundidade. A barragem é pequenininha, não vai ter muito, não. Estudar tudo para que um acidente desse, vamos supor que nós tivéssemos tido a ruptura de Candonga ou de Baguari, a coisa teria sido muito pior. É só acrescentar isso. Carminha, você está totalmente correta e os estudos que nós estamos acompanhando já fazem isso. Tá? Ou seja, inclusive quando a gente faz a análise de consequência, a gente vê o lucro incessante, reconstrução, indenizações, tudo que a gente imagina que o cara pode reclamar para cima, a gente quantifica. Então, isso aí hoje tem que ser feito assim mesmo. É todo mundo que está para baixo, até onde que foi, com todas as consequências. Até o Atlântico. Inclusive, Maria Carmen, o que a gente vê é que quando a empresa solicita para a gente um plano de ações emergenciais e quer a consequência, ela quer ver assim, até onde vai isso, e inclusive se ela tem um reservatório montante que não é dela, ela pede para a gente incluir a capacidade dele de afetá-lo. É uma das condicionantes que ele coloca como risco. Não da barragem dele romper, mas sofrer o impacto de uma. Então não é só para jusante, é para... Isso, devia ser único. E aí variáveis diferentes. Primeiro que você acaba economizando. Com certeza, com certeza. E a profundidade do estudo seria a mesma. Com certeza. Rubem Cardia, só lembrar uma coisa junto disso que ela falou. O problema maior que eu vejo na cascata, eu não sei se vocês têm alguma experiência nisso, é quando você tem empresas diferentes, proprietárias das barragens. Como é que está a aceitação do risco por essas empresas? Porque às vezes você tem uma estatal que está acostumada a aceitar o risco e investir no estudo. A particular normalmente não quer investir. E aí como é que fica essa aceitação do risco? Rubem, nós não temos essa experiência, até porque hoje os trabalhos que nós estamos conduzidos têm ainda sido mantidos fechados dentro da própria empresa. Ou seja, nós estamos idealizando um sistema de gestão de risco, testando esse sistema, fazendo projetos piloto, etc., mas nós ainda não partimos para deixar claro para a sociedade, para os órgãos de controle e eventuais stakeholders interessados, que seriam o pessoal abaixo, o que nós temos. Tá? Então, nós não temos ainda essa experiência. Agora, voltando um pouquinho nos dois, né, a bacia integrada, ela pode ser feita e tem que ser feita. Agora, o elemento detonador é que muda. Pode ser a barragem 1, a barragem 2, a barragem 3. E aí as consequências são completamente diferentes. Então, tem que ser feito um dam break para cada tipo de evento detonador. Tá? Então, a consequência muda completamente. Agora, essa experiência com o pessoal, a gente avalia o seguinte, o cara vai ficar muito bravo com a gente e vai levar a gente a acionar no limite. Ele vai cobrar reconstrução, né, lucro incessante e indenizações. Então, a gente coloca a consequência dele num patamar bastante significativo, mas nós nunca fomos lá falar para ele qual o risco que ele está correndo. Eu também não tenho experiência, mas eu acho assim, numa visão bem, né, global, eu acho que o momento agora, muitas coisas que se pensava, que se assimilava, acho que está tudo sendo repensado. Então, essa coisa sempre se falava muito em analisar risco uns anos atrás, a gente conversava com o pessoal de barragem, de modo geral, seja para qualquer fim, e a pessoa falou, não, vamos trabalhar só com probabilidade, nós não podemos entrar na consequência. Então, o risco não está aí, você está trabalhando com probabilidade, o risco está faltando. Então, acho que hoje esse paradigma quebrou, então nós temos que ter claro a consequência dentro do que a gente consegue chegar. Acho que ninguém chegaria no que chegou agora, por análise, não sei. Mas, assim,
trabalhar claro, deixar claro e mudar esses paradigmas. E temos que mudar a cultura também. Temos que mudar a cultura nossa técnica, mudar a cultura da nossa sociedade. É um trabalho grande. Porque, veja bem, se você tá, a população que está jusante de qualquer estrutura dessa tem o direito de saber essa coisa dessas análises que estão sendo feitas. É um direito, até para ele saber se você quer continuar ali, ué. Não quer ficar aqui embaixo, mas não quer morar aqui, não. É decisão que você tem que dar. Isso aí, a própria lei deixa isso claro. Essas informações têm que chegar. Agora, como que nós vamos fazer isso acontecer de uma maneira tranquila, de uma maneira técnica, de uma maneira calma, sem alarde? Isso tudo é função, eu acho que está nas universidades, a formação dos nossos profissionais, está no meio técnico, está nas associações, para levar isso sem o pânico, né, generalizado, porque também não é por aí. Gerar pânico não vai resolver nada. Mas, assim, levar a informação e para que as pessoas saibam que está sendo conduzido, e principalmente a coisa da consequência, até onde a gente consegue entender, entendeu? Eu acho que é uma coisa que nós não vamos conseguir fugir disso de jeito nenhum. É um momento da nossa grande reflexão, talvez seja em cima disso também. Não, eu queria completar, só um minutinho, Bernardino. O que a gente viu agora, o CBDB foi muito procurado pela imprensa no sentido de explicar primeiro o que é uma barragem de rejeito, o que é uma bacia, o que é um acidente, o que é isso, o que é aquilo, se a lama era tóxica ou não, não sei o quê. Então a gente fez o que a gente pôde com a ajuda de vários voluntários especialistas do CBDB que foram designados. Agora, nós também fomos procurados pelo Ministério Público do Estado, pelo Federal e por comitês de bacia. Então eu acredito que a mobilização não vai parar mais. Eu acredito também que ontem a gente estava conversando sobre o impacto de uma barragem que é fiscalizada por um órgão, que é o DNPM, em outro órgão, que Baguari e Candonga são fiscalizados pela ANEEL e as barragens de abastecimento no estado de Minas são fiscalizadas pela FEAM. Então nós tivemos aí órgãos impactantes, fiscalizando, fazendo contemporização entre agências e entre atores. E é isso que é. O que a gente falou é o seguinte, não tem nada mais complexo na engenharia do que barragem. Né? Então, a gente tem agora que sentar todo mundo e conversar. Antes que vire a caça às bruxas, que não interessa para ninguém. O que interessa para a gente é o fato. E como nos precavermos dele no futuro, que é assim que a engenharia aprende. Bernardino? Bernardino, da VLB Engenharia. Eu só queria, pegando o gancho aqui da Regina e do Rubem, nós estamos falando do Rio Doce, que o fundão rompeu e atingiu 4 barragens jusantes, né? Candonga, Baguari, Aimorés e Mascarenhas. São 4 barragens. Praticamente não tem reservatório nenhuma. Agora, a minha colocação é a seguinte, veja, o Rio Grande, ele começa em Camargos, com barragens. Tem uma cascata, que eu já contei, até em Itaipu, parece que são 15 barragens, o Rio Grande. O Paranaíba tem algumas, umas 4 ou 5. Tietê, Paranapanema, Iguaçu, São Francisco. Gente, o problema é imenso. O problema é imenso. E essa questão de Mariana, eu acho que vai detonar um processo muito grande no nosso país. Muito grande. É só isso que eu queria dizer. João. Bem, eu tenho alguma experiência, uma pequena experiência em análise de risco, né, de alguns casos de usinas que eu tive que participar, mas com relação à análise de risco com efeito em cascata, gostaria de lembrar o caso da Duke Energy, né? A Duke, como é a empresa proprietária de todas as usinas ao longo do rio Paranapanema, desde Jurumirim, Canoas 1, 2, Chavantes até Rosana, Taquaruçu, ela teve oportunidade já, né, há cerca de 5, 6 anos, inclusive tem colegas aqui da Duke que poderiam depois confirmar exatamente, já fez estudos, né, porque ela tinha interesse em fazer esse estudo e todas as usinas eram de sua propriedade. Em outros rios, né, como Tietê, Paraná, Panema, Grande e vários outros aqui, nós temos geralmente, né, 2, 3 proprietários de usinas ao longo desses rios. Então, eu entendo que a partir do nosso
da nossa lei, aprovada em 2010, e da exigência do pai, que está sendo praticamente agora, né, que ela está sendo realmente normalizada e efetivada, é a partir de agora que a gente... então seria, talvez, eu deixo até com uma sugestão, né, seria um dos próximos temas ou itens, né, de simpósio a ser realizado pelo CBDB, porque isso aí vai precisar de uma regulamentação que vai ter que partir, né, da ANA, da ANEEL, da DNPM, para começar a exigir esse efeito em cascata. A hora que realmente a gente vai realizar o estudo de uma análise de risco de uma barragem, a primeira consequência é geralmente o galgamento. O galgamento pode ser por uma cheia excepcional, mas principalmente pela ruptura, né, de uma... Principalmente se é um grande barramento ao montante. Então, isso tem que ser feito e realmente acho que vai ser uma etapa futura a partir de agora. Obrigado. Responder aqui. Só um minuto, Céu. O que a gente viu é o seguinte, o DNPM ele já exige o PAE. Né? A ANA está regulamentando e a ANEEL está com a norma para sair agora em dezembro, segundo o pessoal da ANEEL me falou para a gente ontem. Então, as empresas se adiantaram, muitas já fizeram o PAE, ele está interno. Por quê? Como não tem a regulamentação, eu não vou colocar ainda na praça, porque está havendo ainda um convênio da ANA com a Defesa Civil, então deve haver com das outras agências, ou seja, tudo isso tem que ser muito equacionado para ver a responsabilidade de aonde ela termina e começa a responsabilidade do outro. Então, o que aconteceu agora, eu acho que, por um lado... negativo, atingiu muita gente, mas pelo lado positivo, ele vai acelerar esse processo, vai colocar os atores levando mais a sério as coisas, vai ter agência sendo melhor dotada de equipamento, de gente, e a engenharia tem que ser treinada. Então eu falei aqui antes que em agosto nós já vamos fazer um simpósio em Salvador que vai ser sobre, inclusive, PAE. Tá? Selmo Cooper, eu queria pegar um gancho da Terezinha e colocar uma questão para vocês, saber a opinião de vocês. Lembrar primeiro que a barragem de Hoover, nos Estados Unidos, foi construída final da década de 30 e durante décadas o vertedouro não funcionou. Lá por 82, 83 funcionou a primeira vez e inundou em jusante um monte de fazenda, matogado, etc, etc. Angra dos Reis está aí, a população está ali vivendo na cidade. Eu tenho a impressão, inclusive, que há treinamentos periódicos a respeito. No Japão, o pessoal jusante de barragem ajuda, entre aspas, a fiscalizar as barragens que estão a montante das suas cidades. Alguns anos atrás nós tivemos uma discussão aqui na Abrage, alguns dos que estão presentes aqui tiveram nessa discussão sobre divulgar ou não para a população, para a sociedade que está jusante e a montante, o plano de ação de emergência daquela barragem. Na discussão na Abrage, metade, se tivesse uma votação, sairia empatada. Metade achava que devia divulgar e metade dizia que não podia porque a sociedade não iria compreender essa divulgação. O que vocês acham? Deve divulgar ou não? Selma, eu fico tentando pensar outras atividades, não a nossa. Por exemplo, eu me lembro, assim, anos atrás, né, já acompanhava, problemas muito graves de incêndio em grandes edifícios. A gente lembra muito disso, né? Era muitos incêndios, muitas mortes, alguns nomes de edifícios, São Paulo, Belo Horizonte mesmo teve. E São Paulo, há uns 20 anos atrás, talvez, não sei se foi em cima disso, foi feita uma grande reformulação, uma grande campanha com aquela coisa de brigada de incêndio desses prédios. Foi feita uma mudança de paradigma, uma mudança de pelo que eu sei, não sei grandes coisas sobre isso, mas que a gente acompanhou um pouco, que as pessoas, elas mudaram a forma de ver o perigo que ela pode estar correndo, mas não significa que ele vai se efetivar. Então, o que você tem que fazer nessa condição? Como agir para tentar minimizar a consequência no caso, né? Então, com essa atividade e outras que também já passaram por mudanças, que mudaram as suas formas de pensar e de agir, eu fico pensando, né, principalmente, antes eu já pensava nisso e agora principalmente, eu acho que vai haver uma grande dificuldade, não vai ser simples, né? Você levar esse plano de ações emergenciais
ele tem um interno e tem um externo, vamos dizer assim, tem o interno da própria né, instituição e tem o externo, que é as pessoas que estão ajusantes, mas eu acho que é um direito dessas pessoas saberem da forma como elas vão conseguir assimilar essa informação. Porque eu acho que nessa hora entra muito também o papel meio que de professor de passar a informação de maneira que a pessoa consiga absorver, né? Tem formas e formas de você colocar as coisas. Tem formas e formas de você explicar um fato, explicar o perigo daquilo e também de dizer, olha, isso não é que vai acontecer, só que você tem que ter a linha, a diretriz de como agir, mas isso vai ser eu imagino isso. Não sei se eu vou chegar a ver isso, eu não sou tão velha assim, mas também eu não sou tão nova. Eu não sei se nós vamos chegar a ver isso funcionar como eu sonho, que as pessoas recebam isso com naturalidade, sabendo que não é para acontecer nunca, mas caso ocorra, as pessoas tenham a tranquilidade, a calma de poder fazer coisas para evitar as piores consequências. Então, eu acredito piamente que quem está ajusante tem o direito, sim. Tem um direito. Agora, como isso vai acontecer, eu acho que tem um papel da universidade também, entendeu? De auxiliar nisso na formação dos nossos profissionais, dos nossos engenheiros. E até veja bem, eu vou ser bem honesta para vocês, até se eu morar ajusando a estrutura, hoje não, mas antes de acontecer o fato. Se começasse a empresa falar que ele ia fazer um monte de treinamento para simular uma situação de um alagamento, eu ia começar a pensar, peraí, mas será que está tudo bem lá? Eu vou lá para ver, que eu quero quem é que trabalha lá? A gente tem essa dificuldade. Isso é uma coisa, como é que fala? É cultural. Mas eu acho que nós temos que tentar vencer isso, sim. Essa é a minha ideia. Como é que é lá fora, nos outros países, mais sequências? Tá. Bom, então eu vou responder ainda um pouquinho ali rápido. Bom, eu vou dizer o seguinte, a minha opinião pessoal é que deve divulgar. Isso é pessoal. Agora, eu acho que a gente não tem como escapulir disso mais. Isso que eu acho que vai acontecer pela sociedade. Tá? Então, independente da opinião pessoal, eu acho que vai ser uma cobrança da sociedade de informar claramente. Né? Então, a partir do momento que você faz o dam break, que você tem os seus mapas de inundação, impacto dinâmico, etc., no tempo de chegada, teoricamente, nós deveríamos, pela lei, entregar isso para a Defesa Civil e para as áreas afetadas. Hoje, a gente não entrega, né, faz uma coisa um pouco, vamos dizer aqui, claramente, entre nós, meia boca, tá? Só que a sociedade vai cobrar melhor. O fato da gente sempre achar que a sociedade do lado de lá não é capaz de entender, me desculpem a palavra que eu vou usar, isso ainda é parte da nossa arrogância de engenharia. Nós sempre achamos que a sociedade não entende os nossos problemas. No entanto, ela é totalmente afetada, então isso tem que ser passado para eles também. Tá? Então, nesse aspecto, essa informação ela vai ter que ser dada e junto tem que ser dado o treinamento, porque não há plano de ação emergencial sem treinamento da população. Ela não tem como se salvar se não for por aí. Isso acontece em túnel. Como é que incêndio de túnel foi controlado? Não foi controlando o incêndio. Foi controlando o auto-resgate. A pessoa é treinada para correr. E assim, na área de desastres naturais, os países aí fora treinaram muito bem. Quer dizer, a professora no Japão, ela bate a mão na mesa, todos os alunos se enfiam debaixo da carteira. Faz parte do treinamento semanal deles, né? No Chile tem um dia que tem lá o treino das rotas de emergência dos vulcões. E assim por isso, eles têm um problema de desastre natural. É natural, o nosso não é, mas tudo é desastre. Então nós vamos ter que entender que a população é capaz de entender isso. E eu vou mais longe. Essa população que nós estamos falando agora, ela não foi treinada, ela não foi avisada e ela se salvou. Pela iniciativa de 2 ou 3 que correram até lá, buzinaram, gritaram e mesmo assim eles só deixaram, vamos dizer, 10 ou 15 para trás, de 380 que estavam lá. Então ela se salvou, mesmo sem o treinamento. Imagina se ela tivesse sido treinada. Então a gente tem que entender isso, transparência total com a sociedade. Queria fazer um comentário para o
Selma aqui. Eu já participei de discussões como essa que você mencionou, mas sobre a publicação ou não do resultado do dam break. Que o dam break, às vezes, dependendo da hipótese ser muito conservadora, ele é mais catastrófico do que seria. Então, ele assusta muito. Então, tem um receio do pânico só pela publicação. Mas no caso do plano de ação emergencial, aliás, o dam break é feito como primeiro propósito subsidiar o plano de ação emergencial, para delimitar quais são as zonas de evacuação e próximo da barragem, na mais a montante da linha de inundação, a zona de autossalvamento, onde não dá tempo das equipes de emergência chegar para tirar o pessoal e o pessoal tem que sair só pela própria iniciativa, desde que um esquema de alerta seja implantado, tá certo? O sucesso da ação emergencial só existe se o plano for conhecido por quem está jusante, inclusive com treinamento. É um problema nosso do Brasil, em comparação, por exemplo, com o Canadá, estou fazendo dois extremos, em que a população lá é capaz de aceitar o plano de ação emergencial, de olhar o resultado do dam break, sem achar que tem que sair de jusante porque a barragem vai romper. Nós temos isso, mas isso é uma questão do nível de educação que nós temos. Acho até que o nível de educação vai melhorar quando se divulgar os planos e houver o treinamento. É fundamental a divulgação do plano de ação emergencial, na minha opinião. Manuel Martins, apenas um testemunho. Por exemplo, a barragem de Santana, da Light, foi construída, eu não tenho precisão, mas diria que mais de 60 anos. Numa determinada condição, que o rio Piraí, que desemboca no Paraíba do Sul, tinham poucas casas no vale. Simplesmente essa região foi habitada com alta intensidade. Quer dizer, hoje a situação lá são milhares de pessoas. Quer dizer, mudou radicalmente entre a implantação da barragem, que tinha uma determinada condição, para a condição de hoje. Quer dizer, isso também é um problema. Como é que conviveria um estudo de inundação, o passivo, o custo disso que a empresa passou a admitir, em relação ao que ela não tinha quando se implantou? Quer dizer, são as condições que mudam pela ocupação desordenada, etc. São milhares de pessoas. Eu falei uma frase aqui que o risco é vivo, né? Ele não é estático, ele tem que ser reavaliado sempre. E isso é um problema. Agora, em alguns países, por exemplo, quando você foi o concessionário e recebeu, você trabalha com aquela condição, né? Não quer dizer que você não deixe de ter a responsabilidade pelo que vai acontecer depois, caso haja a ocupação daquelas áreas. No entanto, você tem que sempre estar reavaliando e informando essas pessoas e considerando esse processo. Em alguns países, se hoje eu sou concessionário e recebi a ortoga disso aqui, não tem ninguém morando, e essa pessoa entra na mancha de dam break, ela é obrigada a comprar um seguro. Ela, tá? Se ela já tivesse lá, não. Mas se ela hoje entrou na zona de dam break, o Estado exige dela a compra de um seguro. Você pode morar lá, eu não posso impedir, é zona de expansão, é zona de indústria, etc. Só que aí ela tem que se autossegurar. Tá? Não, estou falando que existe isso em alguns países. Gente, nós temos 10 pessoas na lista de pergunta. Então vamos ser mais objetivos, tá? O William Lacerda, do Rio de Janeiro. Eu só estou lembrando que já está em operação no Rio, na região serrana do Rio, o sistema de alerta com sirenes. E no Rio, o Instituto de Geotécnica tem feito treinamento de evacuação para lugares seguros durante tempestades. Então isso já está sendo feito, pelo menos em acidentes de escorregamentos de terra. Apenas repetindo, está se falando muito aqui no Brasil. A minha pergunta era, os outros países já passaram por isso e vocês, de certa maneira, já responderam. Então, eu não vejo muito como tentar dissociar o Brasil do resto do mundo, porque a ideia de que
o fulano da esquina não vai entender o que eu vou falar, o que eu penso, e me parece que isso já está ultrapassado há muito tempo. Cheira um pouco a pátria educadora, um pouco. Brasil Pinheiro Machado, eu queria fazer uma observação sobre... nós estamos falando sobre dam break e previdências e o que a minha própria experiência nesses últimos 30 anos mostra que várias companhias, vários proprietários de barragens, de usinas, ainda estão muito longe de cuidar de problemas muito mais simples, como, por exemplo, a evacuação do pessoal ajusante da barragem para descargas máximas de vertedouros, né? Isso acontece em São Paulo. Em 1982, eu fiz um trabalho para a CESP de identificação de ocupações de área ajusante de Jupiá. Naquele tempo nós descobrimos que havia gente que ficava esperando a notícia da cheia para construir uma casa e depois ser indenizado. Um rancho, né? E ser indenizado, né? Portanto, e isso é uma falha, não das pessoas, mas é uma falha das companhias que administram isso. Falando da parte de montante, só para semelhança, né? Na barragem de Pedra do Cavalo, na Bahia, que é uma barragem de atenuação de cheias, né? Tem naturalmente um espaço livre para armazenar a cheia. Esse espaço está ocupado por residências de alto padrão que utilizam aquilo como... Né? Quer dizer, nós temos ainda problemas anteriores vamos dizer, às regras civilizadas de desocupação e dam break, né? A ocupação do território brasileiro, ela não é bem fiscalizada e organizada em quase lugar nenhum. Então você tem ocupação urbana, ocupação ao redor de córrego, ocupação em costa, ocupação em margem de reservatório, ocupação no pé de barragem, ou seja, vários lugares que não são, podem não ser recomendados e o pessoal ocupa porque há uma ausência do Estado, né? Mas as companhias proprietárias, né, devem ser fiscalizadas para isso. Essa que é a verdade. Tem dois lá no fundo. Bem, olha só, são dois depoimentos. Eu participei da Defesa Civil da Bahia de dois simulados, um de deslizamento de encosta, onde foi acionado todo o processo, saiu de Brasília, foi um negócio muito interessante, de encosta, e outro foi de área de inundação. Dois simulados. Essa resolução da ANA está caminhando para exigir algum pedido simulado também para a barragem. A Defesa Civil da Bahia, nós fizemos alguns encontros com a Defesa da Bahia e encontro até com empreendedores, onde eles nos convidam a Defesa Civil para apresentar plano de ação de emergência ou plano de contingência que os empreendedores já tinham em mãos. E foi um encontro fantástico. Estou interessado em saber esse instrumento e como ele agir no momento que for necessário. Então isso vai acontecer. Agora eu só dou um relato. O senhor falou de Pé do Cavalo, eu vivi um momento interessante em Pé do Cavalo. Quando teve tsunami no Japão, um radialista foi para o rádio, disse que tinha uma rachadura na barragem, ia romper a barragem de Pé do Cavalo, ia inundar a cachoeira de São Félix. Foi um pânico. Prefeito, vereador ligou, foi um inferno danado, e tinha uma comissão da população que se deslocou para a barragem, para entrar na barragem, para ver o que estava acontecendo. Aí nós fomos para lá, e aí fizemos uma inspeção dentro de 1 hora e andamos 1 hora com a população em cima, um grupo na barragem, para mostrar tal fissura que ia derrubar a barragem. Ninguém viu uma fissura de uma magnitude para derrubar a barragem. O que é que aconteceu? Houve uma reunião na Câmara da Assembleia, onde a empresa apresentou seus procedimentos de monitoramento, houve tipo assim um esclarecimento, é o tal da transparência. E houve uma tranquilidade enorme, a população tranquilizou e ficou o compromisso do plano de ação de emergência que tem ser o externo, a comunicação externa, que é uma coisa que tem que ser construída, né? Só um depoimento nesse sentido. Não fui eu não, concluí, só é um pequeno depoimento, tá? Pronto, foi eu? Não, né? Sutilmente se cortar a sua voz. Cortar? Diego Balbi, da CEMIG. Bom, a gente fala de consequências aí, é algo que eu gosto muito desse assunto dos planos de emergência. Embora o assunto era análise de risco, né, mas para como evitar as consequências, né, a gente acabou, o dam break é
é um assunto que chama muita atenção, até porque muita gente não sabe como é que, realmente não sabe como é que faz, né? O estado da arte hoje é ainda um pouco confuso aí o que fazer. Acho que a oportunidade lá em Salvador vai ser muito boa para a gente, espero que tenha bastante tempo para a gente debater lá esse assunto. Mas do que foi falado, uma coisa, eu concordei com o André Assis, eu acho que dessa vez a gente não escapa de ter que a divulgação. Eu ainda acho que é um ponto muito polêmico essa questão da divulgação, não que eu seja a favor, contra. Eu discuto muito é o tempo dela. A gente fala de riscos naturais e riscos tecnológicos. Os naturais normalmente são muito mais prováveis e a gente não está vendo um esforço, exceto aí a gente está vendo no Rio lá, depois daquela catástrofe que teve lá, a Bahia já tem alguns exemplos, mas tirando esses casos, a gente não vê um esforço grande do Estado de orientar populações e tal. E de repente, os riscos mais prováveis não têm tratamento nenhum e o único risco que a população vai conhecer é o da ruptura da barragem, que já foi comentado aqui 10 a menos 4, 10 a menos 5, e inundações que acontecem todos os anos, aí, abaixo de 10 mil anos de recorrência, que seriam considerados naturais ainda, não tem tratamento nenhum. Eu vejo exemplos lá, próximo a Belo Horizonte, inclusive, de bacias que tem, de municípios, que não se preocupa com deslizamento de encostas, não se preocupa com inundações naturais. Tem vários rios que aportam no mesmo município, alguns com hidrelétricas, abastecimento de água, outros com barragem de mineração e outros sem barragem nenhuma. Nós estamos falando de 3 tipos de empreendedores. A gente teria quantos sistemas de alerta ali se isso fosse estruturado de forma desorganizada? Aí ia ter sirene da barragem de mineração, sirene da barragem de hidrelétrica, sirene da barragem de água, mais as sirenes da Defesa Civil por algum outro motivo. O único agente comum nessa hora é a Defesa Civil. Então, eu acho que às vezes a gente está antecipando a discussão. Essa discussão tem que ser muito alinhada com a Defesa Civil. Volto a falar, eu não sou contra a divulgação. Eu só acho que a gente, às vezes, está divulgando o risco menos provável e aquilo que é mais prevalente, igual fala na Defesa Civil, que a Defesa Civil tem que atuar para os mais prevalentes, não tem um tratamento adequado e a população está conhecendo só o menos provável e o que gera mais consequência. É claro que ela vai ficar em pânico. Ninguém nunca apresentou para ela um mapa de inundação natural de 100 anos, de 200 anos, que já é algo, muitas vezes, crítico. E com relação aos limites, o que eu tinha comentado com a Regina, quando ela falou, eu não falei que estava tudo errado, mas o estado da arte hoje não preconiza você falar 600 quilômetros. O Joaquim comentou isso muito bem. Geralmente você fala que vai até o próximo reservatório jusante, até a foz de um rio que tem capacidade de amortecer a sua ruptura, ou até o momento que a sua onda atinge características de uma cheia natural. Então, esse é o estado da arte hoje. Ninguém fala, vou propagar até Buenos Aires se acontecer igual o Bernardino comentou, no Rio Grande aqui. Ninguém faz isso. Essa articulação tem que acontecer, talvez pelas agências. As agências reguladoras têm que promover essa articulação entre os agentes. Estou com a colega de Furnas aqui, tem barragem da CEMIG, Furnas, CESP, agora vai ter um grupo chinês que a gente vai ter que articular com eles. Quem que vai fazer essa articulação? Eu tenho que me virar com todo mundo, Itaipu, e Aciretá, e vai embora aí. Então, só essa questão. Minha preocupação com relação a essa discussão agora do calor do momento é o tempo. Isso eu acho que até, embora não era o assunto original, era a análise de risco, mas eu acho que é um ponto bom para a gente debater se o tempo realmente é esse. Vamos começar a divulgar mapas de inundação, onde ninguém nunca ouviu falar de um mapa de inundação natural, que já é catastrófico às vezes. Não, Diego, atrás. Aí. Alô, o vídeo com cremate. Peço desculpas de novo, vou ter que fazer igual ontem, mudar o assunto, voltar para o assunto original, porque a minha dúvida é no original. O professor Assis ele mostrou muito bem a questão da importância da quantidade de amostras para se construir um sistema baseado em probabilidade. Né, quando comentou o método de Monte Carlo e tudo. E na primeira apresentação, o Dr. Pimenta comentou do sistema de gestão
que era elaborado na sua primeira fase, que foi mostrada, com avaliações qualitativas, né? Tanto para danos quanto para probabilidade de ocorrerem. A minha pergunta para o professor, para o Dr. Pimenta, é se nesse modelo, quando foi concebido, foi adotada alguma estratégia para minimizar o impacto ou a interferência de opiniões muito pontuais de pessoas, ou seja, normalmente essa probabilidade de ruína era definida a partir de uma opinião só, ou era um conjunto de opiniões para definir se ela era grande, pequena, média, para fazer essa avaliação qualitativa? Como que era definida essa questão da probabilidade qualitativa ali dentro do sistema? O objetivo principal da análise de risco que eu mencionei aqui era de mostrar cada não conformidade identificada na barragem, que tipo de risco ela traz em termos de probabilidade e de consequência dentro da matriz, mostrando então risco classe 1, 2 até 5. Isso é um critério de hierarquização das ações dentro do plano de ação corretiva. Ele era essencialmente para fazer ação corretiva e eliminar a não conformidade. Exemplo, tem lá um vazamento que está com água limpa, mas que tem risco de passar a ter água com carreamento e dar um piping. Isso é analisado na análise de risco e, dependendo então da posição que ele está lá, e deve estar numa posição de risco mais alto, o plano de ação vai construir um filtro, numa barragem, pode ser uma barragem mais antiga que não tinha, construir um sistema de filtragem e mitigar o risco de piping, tá certo? Quanto custa isso para fazer? Vai custar 500 mil reais? Bom, ao mesmo tempo, na mesma barragem, tem uma deficiência de capacidade de vertedouro que vai custar 5 milhões para corrigir. O gráfico do FEMEA, ele mostra a posição do ponto e hierarquiza o que precisa ser feito primeiro. Ele ajuda, é uma ferramenta para fazer isso, tá certo? Ele, naquele caso, não é usado para fazer o plano de ação emergencial. Você está tentando reduzir o risco no FEMEA. O risco residual é que é colocado no plano de ação emergencial, tá certo? Mas o risco identificado dentro da inspeção e da análise de risco, ele é corrigido. Aquela análise é para programar a ação corretiva. Então, quanto mais perto do vermelho está o ponto, mais importante ele é para ser corrigido, tá certo? Entendi, Pimenta. Mas a minha pergunta, desculpa se eu não fui claro, foi antes desse passo. Na hora que eu defino essa probabilidade, vou usar os dois casos que você comentou, do piping e do vertedouro, do galgamento. Como que, na hora de se definir essa probabilidade, se ela era alta, baixa, ou média, ou altíssima, dentro do sistema, essa era uma opinião dada por uma equipe de engenheiros, por um engenheiro, por uma avaliação quantitativa, ou era um grupo só? A minha pergunta é no sentido de tentar mostrar que, em muitos casos, a opinião das pessoas diferem. Vou pegar o caso do pai aqui, que é a opinião de cada um aqui. Se a gente fizer uma matriz aqui, cada um tem uma opinião. E se talvez ter uma opinião única não traria dificuldades na hora de construir essa matriz. O FEMEA é feito dentro da metodologia por um grupo de pessoas com perfis complementares. Tem alguém que é de operação, alguém que é de projeto, alguém que é de meio ambiente, etc. Alguém que é de gestão. Então você tem um grupo, digamos, de 4 a 8 pessoas que está fazendo a análise de risco e sempre se busca o consenso a respeito da classificação, tanto quanto a probabilidade quanto a consequência. A experiência tem mostrado que não é difícil chegar nesse consenso. Às vezes você tem alguma divergência sobre classificação, você então repete. Depois que você chega à conclusão no plano de ação, você fala, bom, agora vamos verificar o que aconteceria com o plano se nós mudássemos aquela classificação que foi controvertida. Você muda e vai lá no plano de ação ver se aquilo mudou. E aí você faz a gestão do plano de ação para atender a todas as circunstâncias da análise de risco, tá certo?
Deixa eu só complementar rapidamente aqui. Geralmente, via de regra, talvez 100%, todos esses métodos, quando eles são para fazer essas pontuações, é sempre em grupo. Nunca se faz isolado. E outra coisa, você tem métodos que podem ser aplicados. Por exemplo, eu tenho o painel Delphos. É formas de fazer, com que cada um dê opinião, um sabendo, não sabe. Você tem várias maneiras. E outra coisa também que é fundamental, que cada valor que é dado, cada qualidade que é colocada, ela tem que ser justificada. Então, por exemplo, nos trabalhos acadêmicos é muito fácil. Os meninos fazem trabalho acadêmico, geram lá, né, a dissertação, quando eles aplicam o método, ele é obrigado a deixar relatado para que as pessoas vejam por que foi dado aquele valor ou aquela classe. Então, tem que estar muito justificado, porque senão exatamente pode cair nisso daí. Mas se fosse fulano falar, não, isso não pode existir de jeito nenhum. E a convergência, ela sempre vai acontecer. Então, isso aí, senão, perde todo o sentido, né? Nós vamos encerrar o debate por causa de... É rápido? É rápido. Bom, já boa tarde a todos. Eu sou Paulo. Gente, nós vamos ter que encerrar. Eu sou Paulo Werneck, eu sou oriundo do setor nuclear, trabalhei 38 anos na usina. Fui para lá como engenheiro de instrumentação e nos últimos 13 anos coordenei o plano de emergência da central. Primeiro, só complementar os palestrantes, a probabilidade de acidente, o pior acidente numa usina é a fusão do núcleo com perda das barreiras. O que são as barreiras? São o próprio encaminhamento do combustível, o sistema primário selado, o envoltório de aço e o envoltório de contenção. Ele é de 10 a menos 7. Com relação ao plano de emergência, eu acho muito importante que a população seja informada. Quer dizer, ela tem que saber que todo aquele esforço é para salvá-la, não é? Agora, falar de emergência é muito difícil. Eu peço a todos que vão retornar hoje ou amanhã de avião, prestem atenção quem presta atenção na aeromoça e quem lê o encarte. Por quê? Ninguém a bordo acha que o avião vai ter um acidente, vai sofrer um acidente. Não, as pessoas não têm a percepção do risco, aí ela não olha. Então, esse momento agora das barragens, nós vivemos isso em Angra, nós fazemos palestras, nós fazemos simulados com população de 2 em 2 anos, simulados internos de mesa em 2 em 2 anos também. Quando aconteceu Fukushima, em 2011, nós conseguimos uma adesão enorme da população. Porque você fazer palestra é difícil, porque você faz de dia, o cara está trabalhando. Você faz de noite, você compete com a novela. Então, quando aconteceu Fukushima, todo mundo participou. Tivemos que fazer, dobrar, triplicar o número de palestras, porque não cabia nos espaços. E os voluntários para os exercícios foi enorme. Em 2013 já não foi. Em 2015 eu não acompanhei, mas soube também que foi inferior, inclusive, a 2013. Então, o momento para ter adesão é esse, pós-Mariana. É a minha sugestão para vocês. Obrigado. Então nós... Oi? Não, nós vamos encerrar porque, na verdade, eu falei que era até 10 para meio-dia, são meio-dia e 10. Então eu já dei muita chance. Mas um momento, gente. Nós vamos fazer agora, eu queria pedir para o Joaquim Pimenta permanecer e o André, agradecer ao André e a Terezinha, que nós vamos falar um pouco sobre o acidente de Mariana. Fatos, o que a gente já pode explicar e tentar esclarecer aqui. Eu, Carlos Henrique, pedir que vocês dois... obrigado. Vamos tentar... Ok. Nós vamos tentar explicar, sem emitir opinião, sem julgamento, as informações que a gente tem. Acredito que o Joaquim vai nos complementar muito. E o seguinte, primeiro, o CBDB se interessou pelo acidente e em conhecer, até porque nós fomos abordados intensivamente desde a quinta-feira, em que a gente teve que atender telefonema até 2 horas da manhã. E o CBDB não é um órgão fiscalizador. O CBDB é um órgão educador, né, e divulgador. Então, o nosso interesse era explicar o que era uma barragem de rejeito, explicar, etc. E sem conhecer a estrutura, a gente não sabe até onde falar. E sem ter dados dela, a gente também não sabe. Então, a primeira coisa que eu queria pedir a todos aqui que estão em alguma empresa, e todos aqui estão em alguma empresa que tem barragem, senão eles não estariam aqui, certo?
é que o CBDB é um canal para relatos oficiais. Nós pedimos aos atores relatos oficiais. Nós já recebemos alguns relatos oficiais. FEAM, Defesa Civil, estamos na iminência de receber do DNPM e da Samarco. Certo? O que é importante aí? São relatos oficiais, são as versões. Se algum deles não enviar, nós não vamos publicar nenhum deles. Tá? O CBDB não quer criar polêmica e não quer ser usado de forma nenhuma, porque a nossa intenção é a isenção. Então, primeiro momento, o DNPM convidou o Carlos Henrique e o Ministério Público de Minas Gerais convidou o Joaquim Pimenta. E Joaquim Pimenta, pode falar depois, mas ele aceitou como consultor, não como oficial, nem como consultor, tá certo? Ele aceitou a visita e acompanhar. E o Carlos Henrique aceitou como voluntário, inicialmente. Depois ele me falou que ia lá e eu também fui convidado pelo DNPM e aí nós já fomos como Comitê Brasileiro de Barragens. Nós chegamos na Samarco e o ambiente na Samarco era um ambiente de Crime Scene Investigation, certo? Eu acredito que empresa nenhuma está preparada para o que a gente viu. Não tinha imprensa lá. Tá? Não tinha imprensa lá e nem na cidade. A gente não viu nada do que o povo divulgou, tinha pouquíssimos repórteres. Na barragem não tinha ninguém. Ok? Na Samarco, o que a gente viu foi muito movimento de carro oficial e helicóptero oficial. Tinham 8 helicópteros em alguns momentos. Não se podia voar por controle de tráfego aéreo de tal intensidade. E nós tínhamos lá várias polícias, vários órgãos fiscalizadores, o que também eu não, apesar de já ter trabalhado com plano de emergência, defesa civil, eu não imaginei que a complexidade envolvesse tantos atores. Então nós tínhamos polícia florestal, polícia civil, polícia federal, polícia militar, corpo de bombeiro, que trabalha separado da polícia militar, defesa civil e secretaria de defesa social também trabalhando separado. IBAMA e FEAM, ou seja, um órgão federal e um estadual, os dois fiscalizando o meio ambiente, DNPM, que foi com a gente, já tinha estado lá, e essa imagem, né, eles cederam para a gente. Nós também fizemos, essa foto nós que tiramos, e nós fizemos um sobrevoo com o apoio da Samarco. Chegamos lá, e o que nós vimos? O helicóptero não foi da Samarco, com o apoio da Samarco, o IBAMA nos proporcionou uma viagem. O importante é o seguinte, a ideia do CBDB é ser didático. Então, nós temos um filme e fotos aqui, mas no nosso sobrevoo, nós orientamos o piloto para fazer o voo de uma certa forma, porque a gente já conhecia, porque a Samarco tinha nos mostrado toda a área. Então, a gente fez um voo didático. Acontece que eu tive a infelicidade de gravar um pendrive que deu mau defeito anteontem, eu não estou conseguindo abrir os filmes. Então, a gente vai passar foto e filme do DNPM. Bem, isso. O que acontece? Quando nós chegamos lá, nós vimos uma sala de situação com a imagem da mancha de inundação colada na parede, numa escala enorme, e uma entrada e saída muito grande de autoridades, e pedindo documentos, etc. Estou mostrando para vocês como é que foi. E nós ficamos olhando, o CBDB assistindo. Buscamos os técnicos, os geotécnicos, fomos atendidos, sabemos o primeiro nome, não pedi o nome completo e não, embora eu saiba de alguns colegas, não pedi o nome e não tirei foto de nenhum deles. A única foto que nós tiramos foi com o DNPM que nos levou lá. E disse isso para eles. Todos os técnicos vinham acompanhados de um advogado. O advogado não estava lá impedindo coisa nenhuma, estava lá para clarear. Então alguém pediu um documento que a gente vê era o seguinte, você entendeu o que ele pediu? Aí, ele pediu isso e isso, aí o outro, foi isso que você pediu? Foi, tal. Ou seja, clareando. Você tem o que ele pediu? Tem, ia lá buscar, entregava. Ou seja, a situação, apesar de todo o desconforto, eles estavam atendendo múltiplos agentes simultaneamente. Não vou entrar no mérito se todos os documentos estavam lá. O que eu vi é que tudo que pediram, eles mostraram. Certo? Não sei se em algum momento pediram alguma coisa que não tinha. Mas o que eu vi, mostraram, né, Carlos?
E nesse dia, na quarta-feira, o que nos preocupou foi tornar a Samarco parceiro do CBDB no sentido de entender que nós queríamos divulgar tecnicamente. Nós levamos mais ou menos 4 horas para que eles começassem a acreditar que o Comitê Brasileiro de Barragem não queria fiscalizar, que era o único órgão ali que não estava fiscalizando a Samarco. Mas no dia seguinte a conversa foi muito boa, foi como se a gente estivesse numa reunião analisando um relatório, documentos, então instrumentação, plano, tudo. O que a gente perguntou, eles abriram, mostraram notebook, papel, o que for. Então, é a primeira vez que a lei impacta tanto, né, o funcionamento e que um acidente está sob a vigência da lei e tem um alcance tão grande, porque Herculano não teve um alcance, né, e Cataguases foi antes. Então a gente tem a primeira, e é a primeira vez que o CBDB também está fazendo esse trabalho. Então a gente teve muito cuidado, porque a partir daqui a gente pode continuar fazendo isso, recuar e fazer menos, avançar e fazer mais um pouco, mas nós estamos aprendendo também com essa situação. Perguntei para a Samarco se a gente podia divulgar o vídeo, ela falou assim, olha, foi tanto helicóptero que eu não tenho a menor condição de saber de quem foi o vídeo, então nós não vamos falar nada. Então ela lavou as mãos, ok? E eu me comprometi a explicar e só, tá certo? O que a gente aprende daí? O ser humano, ele fica com medo nessa hora, não é só a jusante. Na Samarco, nos órgãos fiscalizadores que estavam, às vezes, não equipados o suficiente, muita gente com muito medo. Então, sim. Então, o que a gente tem é que chegar lá calmo. Tá certo? Cada um está tendo que fazer seu trabalho, o chefe está cobrando e etc. E o que a gente tem que fazer é falar calmamente, foi o que a gente fez. Primeiro, fomos no local como bons engenheiros. Primeiro, no primeiro dia a gente foi para o local, certo? Eles levaram a gente de carro, olhamos tudo e tal. A experiência aí a gente olhou e já mais ou menos a gente sabe o que pode ter acontecido. E no dia seguinte, dados, e depois o sobrevoo. Bem, agora eu vou passar aqui para... Isso. Nós temos uma sequência. Volta a foto anterior. Oi? Não. Aqui, o que nós temos é o seguinte. Primeiro, é um complexo de barragens, que o Joaquim pode me ajudar aí. Nós temos a barragem do Germano, que está atrás dessa ombreira aqui. E isso aqui é o reservatório da barragem do Germano. Tá? É a cabeceira, vamos dizer assim, porque a barragem está aqui atrás. Isso aqui é um dique. Esses 3 diques, eles estão na cabeceira do reservatório de Fundão, que está aqui embaixo. E esses 3 diques são da barragem do Germano. Ok? Então, o primeiro fato, quando se fala na televisão que a barragem do Germano está com 1,22 de fator de segurança. O que está com 1,22 de segurança é este dique aqui. Ok? A barragem do Germano não está com fator de segurança baixo. 1,22 a gente sabe, aí, estatística e tal, não é 1 nem é abaixo de 1, ainda é 1,22. Mas ela não pode permanecer nesse valor. E o CBDB atuou junto aos presentes para que, ao invés de só cobrar e fiscalizar, houvesse um acordo de quando começar esse reparo. E aí o reparo, eles dois falam, estão mais inteirados. Isso. Então, não vou falar agora não. Esse dique, o nome dele é Celinha, a desinformação é tanta que sai na imprensa como Celinha com C, como se fosse Dona Célia, alguma coisa assim, mas ele é uma cela, certo? Topográfico. Esse também se chama cela, que é outra cela, e esse aqui é um dique que é extravasor, ele é um dique tulipa. Eu não sei os nomes certos dos diques. Aqui, vocês estão vendo uma linha preta, é uma linha com dutos de extravasão. A lama é lançada. O reservatório estava dessa altura aqui, mais ou menos. E ele tinha a licença, a outorga, para atingir o nível praticamente igual ao de Germano. E ele estava sendo alteado a cada 5 metros, à medida que fosse sendo necessário. E como a Tereza Cristina lembrou outro dia, né, Tereza?
eles vão lançando numa praça, esperam aquilo se decantar, extinguem a água, eliminam a água drenada, depois eles lançam em outra e tal, e vão ocupando. Quando ocupa toda essa área, eles vão dividindo esse reservatório, eles alteiam mais um pouco. Então, barragem de rejeito é muito diferente de barragem de terra. Vamos para frente. Aqui o que a gente está vendo é o seguinte. Aqui é o nível onde o rejeito estava, e o rejeito é estabilizado aí no ângulo aí de quê? 40 graus. Tá? O rejeito era um rejeito seco. Pode ir para frente. Isso aqui é ombreira. Pode ir para frente. Pode ir para frente. Espera um pouco. Isso aqui que a gente está vendo é um acesso lateral na ombreira direita, no pé da ombreira. A barragem, o reservatório estava abaixo disso, e quando se rompeu, houve um empuxo e arrastou o pé do dique de Celinha e arrastou meia estrada. Aquele caminhão azul que a gente vê nas imagens, ele está caído ao lado dessa estrada, não na barragem, nem no dique. Aqui nós vemos o topo do reservatório, a área que foi levada, e aqui vocês estão vendo a ombreira esquerda. A barragem tinha mais ou menos 1 quilômetro, não é isso, Joaquim? Você tem esse dado, mais ou menos? 1 quilômetro de extensão? A extensão? Quanto? É difícil. É. Vamos para frente. Isso, vamos para frente. Tá. É porque não é o que eu tinha, eu estou indo pelo que eu estou vendo. Vamos para frente. Vamos para frente. Bem, aqui nós estamos vendo mais perto a ombreira esquerda, o que restou. Nós estamos vendo aqui uma mancha de onde a água passou, ela desceu pelo Talvega, que é a direita, e desse lado aqui embaixo está a ombreira direita. Vamos para o próximo, que eu acho que tem foto. Vamos para frente. Ah, pera, volta. Volta. Isso aqui é o fundo, onde estava a barragem. Vamos para frente. Pode ir para frente. Aqui, peraí, aqui eu tenho o quê? O dique que foi levado uma parte com o empuxo, e eu tenho os extravasores que, à medida que o reservatório vai subindo, eles tamponam os outros e vai funcionando os extravasores de tubo por cima. Pode ir para frente. Tem aqui as trincas, que nos preocuparam, mas já estavam também preocupando todos os envolvidos. Pode ir para frente. Para frente, para frente, para frente. Então esse é o dique e aqui é o Germano. Pode ir para frente. Pode ir, que são muitas fotos, né? Pode ir. Pode passar para frente. Clica aqui embaixo. Aí. Aí. Isso, pode ir para frente. Isso, volta. Volta. Aqui são aparelhos que eles instalaram em medição contínua de movimentação. Foram instalados depois do